queria saber como você analisa essa questão, porque a juristocracia não é algo simplesmente nacional, né? Não é uma jabuticaba, não. Não. Inclusive, eu acho até que ela tem uma origem nas universidades americanas, né? Pelo menos me parece, assim. Eu não pesquisei muito isso, mas a gente parece que consome essas ideias de garantismo penal, desencarceramento, desarmamento, né? Tudo isso não foi a gente que inventou, né? A gente pode até, devido a uma terra arrasada culturalmente, ter acelerado a chegar e ter abandonado alguns princípios elementares que os outros ainda não abandonaram. Mas como você vê isso no plano global, assim, né? Olha, eu me baseio, em primeiro lugar, nesse livro que você mostrou aí, O Rumo à Juristocracia. Nesse livro, o Herschel, que é professor da Universidade de Toronto, se não me engano, ele é israelense, mas ele dá aula na Universidade de Toronto. Ele conta nesse livro que ele escreveu em 2004, olha só, 2004, hein? Então já tem aí 18 anos. Ele conta que naquela época, quando ele estava fazendo a pesquisa para este livro, ele constatou que já havia aí um ativismo judicial exacerbado e uma espécie de juristocracia começando a funcionar, ou já em funcionamento, em cerca de 80 países. E então nós temos aí mais de 18 anos, né? Para que isso se infiltrasse em outros países. E ele sempre mencionava, em especial com relação aos países que ele estudou, que são o Canadá, África do Sul, Israel e Nova Zelândia, e ele apontava que isso sempre começava com alguma constituição nova ou com reformas constitucionais ou legislações infraconstitucionais, mas que tinham força de constituição, em que se colocava isso que eles chamam de revisão judicial, que é uma espécie de controle de constitucionalidade para as cortes superiores, para as cortes constitucionais, e uma carta de direitos ampla, que foi exatamente o que aconteceu na Constituição de 1988 aqui no Brasil. Então, nessa nossa Constituição é que foram colocadas essas espécies de controle de constitucionalidade, né? Ação direta de inconstitucionalidade, mandado de injunção e etc. e tal, que são as ferramentas, e uma carta de direitos muito extensa, né? Nós temos o artigo 5º, que é enorme, mas temos ainda uma Constituição de, sei lá, mais de 250 artigos e sabe, sei lá, quantas emendas. Então, tudo passou a estar sob esse guarda-chuva da Constituição. Então, como o STF ele exerce o controle da constitucionalidade, tudo que está debaixo desse guarda-chuva está sujeito à apreciação do STF no controle de constitucionalidade. E isso aconteceu nesses 4 países que ele estuda, e ele dizia que estava acontecendo em pelo menos 80 países. E realmente, isso nasceu há muito mais tempo. Tem uma forte influência americana. Eu não sei te dizer se nasceu realmente nos Estados Unidos, tá? Eu seria leviana de dizer isso, porque é uma coisa que eu não estudei. Mas realmente o forte está ali, inclusive os autores que fundamentam isso, né? Tem alguns aí muito queridos da academia, o pessoal cita sempre o Ronald Dworkin, né? Alguns tentam defendê-lo, dizendo que não era isso que ele dizia, mas as ideias dele levaram a esse resultado. O ativismo judicial, fala-se muito do ativismo judicial ter ficado muito forte nos Estados Unidos, mais ou menos a partir dos anos 50, 40, né? Tinha digamos assim, um presidente da corte americana, que eles chamam lá o Chief, que aplicou muito o ativismo judicial nos anos 50 e 60. Tem até um livro aqui da editora, que foi lançado este ano, que trata disso. É um livro que o autor escreveu nos anos 60,
E ele estuda esse período da corte americana, em que houve esse ativismo judicial exacerbado, e aí criou-se essa tradição de juízes da corte ativistas. O livro se chama Como os Juízes Decidem. O autor se chama Walter Murphy. Depois eu vou pegar o livro ali e eu mostro. E quando o Walter Murphy escreveu esse livro, ele dizia o seguinte, foi um assunto novo. Ele dizia que os juízes da Suprema Corte, como geralmente eles têm uma vida política anterior ao período em que, quando eles ingressaram na corte, eles têm as suas próprias pautas políticas que eles desejam implementar durante o exercício deles da atividade da judicatura. Então, eles trabalham, eles têm estratégias para avançar as suas próprias pautas. E aí ele conta nesse livro quais eram as estratégias que eles usavam, e ele extrai essas informações de correspondências particulares dos juízes. Porque ele diz que isso não está revelado nos votos. Então, existe toda uma negociação de bastidor para que eles cheguem a um consenso em determinados votos que são importantes para o avanço das pautas de cada um. Então, eles negociavam tipo assim, olha, você cede tal coisa aqui nesse voto que é importante, eu cedo nesse voto que é importante para você, mas quando for votar aquele caso que é importante para mim, eu tenho o seu voto. Então, assim, toda essa negociata que existe nas cortes constitucionais para avançar as pautas políticas de cada um dos ministros. E aí tem um outro livro que a editora lançou também, que foi escrito mais recentemente. O Walter Murphy foi muito criticado à época, as pessoas diziam que não, que o juiz ele é absolutamente, digamos, legalista, ele está seguindo a lei, está só dando uma interpretação à legislação. E aí, uma dupla de professores também americanos fizeram mais estudos com casos mais recentes, e aí disseram realmente ele estava certo, e hoje em dia muitos scholars, né, estão admitindo que ele estava correto quando ele dizia que a Suprema Corte é extremamente política. E que ali se exerce, por grande parte dos juízes, né, de acordo com a composição, é lógico, esse ativismo. E aí uma das coisas que fica bem evidente, quando o ministro ele é mais conservador, ele é mais legalista. Ele não tem a ousadia de usar o sistema para impor as suas pautas, violando textos de lei. E os juízes de esquerda, os ministros de esquerda, eles fazem isso com a maior tranquilidade, sempre que possível.